Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de sistemas lineares. Especificamente falando, nós vamos hoje aprender a resolver um sistema linear pela regra de Cramer. Vamos ver o que é que significa isso. A regra de Cramer significa o seguinte, todo sistema linear ele pode ser escrito como uma equação matricial, uma equação na forma de matrizes. Exemplo aqui para você, presta bastante atenção nesse sistema linear. O sistema linear que tem duas equações, as equações são 2x mais y igual a 8 e x mais y igual a menos 1. Esse sistema pode ser escrito na forma dessa equação matricial aqui, que você está vendo, tá vendo? Então, nós vamos multiplicar a matriz 2 por 2, que tem os elementos 2, 1, 1 e 1, pela matriz coluna x e y, e vamos obter a matriz coluna 8 menos 1. Se efetuarmos essa multiplicação e essa igualdade, nós vamos chegar exatamente a esse sistema de equações aqui, esse sistema linear, tá vendo? A matriz 2 por 2, que tem os elementos 2, 1, 1, 1, ela é chamada de matriz dos coeficientes, que é exatamente a matriz que representa os coeficientes do nosso sistema linear. Está aqui, 2, 1 aqui na frente do y, 1 e 1. A matriz xy, a matriz coluna, é chamada de matriz das incógnitas ou matriz das variáveis. E a matriz 8 menos 1, que é a matriz resultado, que está aqui, é chamada de matriz dos termos independentes. O que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer consiste em resolver o sistema calculando os seguintes determinantes. Estão aqui os determinantes, tá vendo? Esse determinante aqui é o determinante da matriz dos coeficientes. Esse outro determinante aqui é o que a gente chama de dx. Observe que no lugar dos coeficientes de x, os coeficientes de x são 2 e 1, e os coeficientes de y são 1 e 1. Na matriz, no determinante dx, nós substituímos os coeficientes de x pelos termos independentes. E no determinante que a gente chama de dy, nós substituímos os coeficientes de y pelos termos independentes. Então, nós temos que calcular esses três determinantes aí. É claro que você, na posição de aluno, você tem que saber calcular determinante de matriz de segunda ordem. Então, nós multiplicamos os elementos da diagonal principal, aqui, 2 vezes 1, e subtraímos pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Estão aqui 1 menos 1. Então, agora a gente resolve isso daí. Então, vamos ficar com 2 menos 1. Logo, o nosso determinante da matriz dos coeficientes vale 1. Está aqui. Vamos agora calcular o dx. Mesmo raciocínio, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos ficar com 8 mais 1, que vai dar 9. Então, esse daqui é o que a gente chama de dx. E, para quase finalizarmos a questão, o dy, mesmo raciocínio, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que nós vamos obter menos 2, menos 8, resultando em menos 10. Bom, como é que a gente calcula os valores de x e y agora, Luiz Antônio, no nosso sistema? Está aqui a definição. Os valores de x e y são encontrados por o x, nós vamos dividir o dx pelo determinante dos coeficientes, e o y, nós vamos dividir o dy pelo determinante dos coeficientes. Bom, então, vamos ficar bem tranquilo, né? Nós vamos conseguir agora
com muita clareza encontrar os valores de x e y, porque basta dividirmos. Ó. Qual foi o nosso valor do dx que nós encontramos? 9. Qual foi o valor do determinante da matriz dos coeficientes? 1. Portanto, o valor de x no sistema é 9. O valor de y, nós vamos dividir o dy, que é menos 10, pelo determinante da matriz dos coeficientes, que foi 1. Então, está aí o valor de y, menos 10. É claro, pessoal, que numa prova, você tem que buscar a resolução mais rápida e mais eficiente para você. É claro que o sistema que você está vendo aí é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Talvez fazendo, né, resolvendo pela regra de Cramer, demora mais. É claro que se você repetir o sistema do ladinho aqui, ó, vou reescrever o sistema aqui e vou resolver por um dos métodos que nós já tínhamos visto anteriormente. O método da adição, substituição ou comparação. Se eu multiplicar aqui, ó, a segunda equação toda por menos 1, nós vamos encontrar o seguinte sistema equivalente. Ó, 2x mais y igual a 8 e menos x menos y igual a 1. O que vai nos dar, somando as equações membro a membro, observe que aqui ó, o y cancela com y, tá vendo? E aqui eu vou ficar com x igual a 9. Nós já tínhamos encontrado o x igual a 9 pela regra de Cramer. Aqui, ó. Beleza? Substituindo esse x aí em qualquer uma das duas equações, você vai encontrar também o y igual a menos 10. Então, pessoal, a regra de Cramer ela é muito mais eficiente, é claro, quando o sistema é do tipo 3×3, onde você não tem que ficar fazendo substituição de uma equação na outra. Isso daí, com a prática, você vai aprender a resolver. Temos um exemplo aqui, ó. Olha para esse sistema aí. É um sistema do tipo 3×3, 3 equações e 3 incógnitas, tá bom? E aí, eu vou resolver esse sistema aí utilizando a regra de Cramer. Bom, o primeiro passo, então, é calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Então, aqui os coeficientes, ó, 4, menos 1, 3, menos 2, menos 1 e menos 2, 2, 1 e 3. Então, vamos lá, vamos calcular o determinante. É claro que o aluno ele tem que saber calcular determinante de matriz de terceira ordem, não é? Fazendo as multiplicações em diagonal. É um pré-requisito para resolver esse tipo de questão, né? Então, temos aqui, ó, menos 12, menos 6, menos 18, menos 18 mais 4, isso dá menos 14. Dentro do parênteses aqui, nós vamos obter o valor menos 8. Então, está aqui, ó, menos 14 mais 8, isso vai dar menos 6. Então, o determinante da matriz dos coeficientes deu menos 6. Dx aqui eu calculei para vocês, ó, deu menos 4. Então, o determinante dx, que é o determinante substituindo os coeficientes de x pelos termos independentes que você está vendo aqui, então nós encontramos menos 4. Vou calcular agora o determinante dy, que vai dar 0, pessoal. Bom, falta agora só o dz. Então, o dz eu vou fazer aqui em cima, por falta de espaço. Então, nós vamos substituir agora os coeficientes de z pelos termos independentes, 4, 0, 4, e vamos calcular esse determinante aí. dz, então, já encontrei aqui, deu menos 4. Bom, como é que nós vamos encontrar agora os valores de x, y e z? Muito tranquilo. Agora, o valor de x vai ser a divisão de dx pelo determinante dos coeficientes. Ou seja, dx deu menos 4 e o determinante dos coeficientes deu menos 6. Portanto, encontramos aqui 2/3. O valor de x, então, no nosso sistema é 2/3. Como é que a gente vai encontrar o valor de y? Y é a divisão de dy por d. Como dy deu 0 e 0 dividido por menos 6 é 0, está aí o valor de x. O valor de y no nosso determinante, no nosso sistema de equações, é 0. E para encontrar
o valor de z, nós vamos dividir dz por d. dz deu menos 4, então menos 4 dividido para menos 6, nós vamos encontrar 2/3 também, pessoal. Então, está aí o conjunto solução, então, do nosso sistema. É o conjunto solução em que os valores de x, y e z são, respectivamente, 2/3, 0 e 2/3. Está aí resolvido para você o sistema de equações, o sistema linear, o sistema de equações do primeiro grau, nas 3 incógnitas x, y e z, pela regra de Cramer. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se a sua dúvida sobre a regra de Cramer foi sanada nesta videoaula, eu peço encarecidamente que você faça a inscrição no nosso canal, dê um like para que o nosso trabalho continue alcançando muitos jovens candidatos, assim como você que tem o objetivo de ser aprovado numa escola técnica ou militar. Um grande abraço, até a próxima aula.